Fala galera, beleza? Vamos lá. Uma questãozinha de efeito Doppler para relembrar a matéria. Bem, você tem aqui uma situação em que ele te dá um observador e ele te dá a fonte emissora. Essa fonte emite uma onda sonora e a fonte está em movimento, se deslocando com a velocidade de 90 km por hora. E você já sabe, como ele chega a dizer na questão, que a velocidade da fonte, que no caso aí ele cita uma ambulância, ela é de 90 km por hora. Mas você já sabe que não podemos. Precisamos dividir isso aqui por 3,6, porque, enfim, não podemos usar a velocidade em quilômetros por hora, porque usaremos a velocidade do som. Nessa mesma questão, a velocidade do som, ele chega a dizer que ela é de 340 metros por segundo. Então não dá para utilizar isso aqui em metros por segundo, isso aqui em quilômetros por hora. Ou metros por segundo ou quilômetros por hora. No caso, estou dividindo por 3,6 para passar isso aqui para metros por segundo, que você encontra 25 metros por segundo, que vai funcionar como a velocidade da fonte para a gente. Vou chamar isso aqui de VF. Velocidade da fonte, que é a ambulância, 25 metros por segundo. Show de bola? Continua. Fora isso, ele também chega a dizer que o observador, no caso você, por exemplo, aqui, está em repouso. Então você já vai adotar a velocidade do observador, vou chamar de VO, como sendo quanto? 0. Afinal, ele está em repouso. Beleza? Continua. Agora você tem velocidade do observador, você tem velocidade da fonte, você já percebeu que a fonte emissora do som está em movimento. Então você já percebeu que é uma questão de efeito Doppler. É uma questão onde a frequência escutada pelo observador, o que nós chamamos de frequência aparente, ela termina sendo modificada devido ao fato de o observador, aliás, da fonte, estar em movimento. Ou esse fenômeno também poderia ser percebido assim, caso o observador estivesse em movimento também. O efeito Doppler, o que ele é? É uma modificação aparente na frequência. Ela não é real, é claro. A frequência depende apenas da fonte e como essa fonte tem sempre a mesma capacidade de criar esse som, a frequência é sempre a mesma. O que o observador escuta é uma frequência modificada aparentemente devido ao fato da fonte estar em movimento. É apenas isso. Então nunca esqueça que o efeito Doppler, na verdade, é uma modificação aparente na frequência. A frequência real, na verdade, nunca muda. Ok? Eduardo, beleza. Essa frequência modificada aparentemente, tem como ser calculada? Tem, por essa expressão aqui, ó. É uma frequência aparente, termina sendo a frequência que nós chamamos de real, vou chamá-la aqui de FR, ok? A verdadeira, dividido por quem? Pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador, sobre a velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Pronto. Então, lembre-se que é observador em cima e fonte embaixo. Ok? Nada de inicial e final. Observador e fonte. Ok? Beleza. Feito isso, lembrou a expressão do efeito Doppler. Na mesma hora você vai fazer uso dela. O que geralmente atrapalha os alunos? Esses sinais. O que você vai fazer com esses sinais? Esses sinais... eu utilizo um referencial de espaço que tem que ser voltado para a sua direita, igual a reta dos reais, então não tem como você esquecer. Observador à esquerda e fonte à direita. Se você fizer isso, sempre vai dar certo. Eu acho isso simples porque eu utilizo um conhecimento que todos nós já temos, que é a definição simples de movimento progressivo e retrógrado, que todos nós conhecemos. Por exemplo, essa fonte nesse momento que é a ambulância. Ela está emitindo som e ela está se movendo em relação àquele observador, crescendo ou decrescendo no referencial de espaço que nós adotamos. Essa fonte, ela cresce ou decresce no espaço? Decresce. Como essa fonte está decrescendo no espaço, ela executa um movimento progressivo retrógrado. Retrógrado. E se é retrógrado, a velocidade dela tem que ser o quê? Negativa. Só isso, galera. É usar a definição básica que você conhece de movimento progressivo e retrógrado. Relembrando,
O movimento é classificado como progressivo quando ele cresce no espaço. Quando cresce no espaço, a velocidade ela é classificada como o quê? Positiva. Só isso. Quando decresce no espaço, aí a velocidade ela vai ser classificada como o quê, galera? Negativa. Só isso. Não há necessidade de mais nada. Então, se você perceber que esse objeto está decrescendo no espaço, ó, se deslocando contrário ao referencial, você percebe que ele está decrescendo no espaço. E se está decrescendo no espaço, a velocidade tem que ser o quê? Negativa. Só isso. Se esse observador estivesse em movimento e ele estivesse se aproximando da ambulância, ele estaria crescendo ou decrescendo no espaço? Estaria crescendo. Então, a velocidade dele já passaria a ser o quê? Positiva. Aqui nessa questão não haverá necessidade, porque ele chega a dizer que o observador está em repouso. Eu vou adotar a velocidade do observador aqui igual a quanto? 0 na hora de resolver. Vamos logo resolver. Então, para finalizar, essa frequência aparente, que é a percebida, é a pergunta da tua questão, termina sendo a frequência verdadeira, que ele adota aí como sendo quanto no texto? Se você ler direitinho, 630, se não me engano, 630 Hz, 630, que multiplica, vamos lá, velocidade do som, ele pede para você utilizar 340 metros por segundo, mais ou menos a velocidade do observador, só que o observador está em quê? Está em repouso, então a velocidade do observador vai terminar sendo quanto? 0. Sobre a velocidade do som, 340, mais ou menos a velocidade da fonte. Essa fonte se move com 25 metros por segundo, 25. O problema sempre foi decidir esses sinais. O do observador, tudo bem, porque ele está em repouso, vai ser 0. E o da fonte? Como aqui já foi dito no texto, essa fonte ela se aproxima do observador. E para a fonte se aproximar do observador, ela precisa crescer ou decrescer no espaço? Decrescer. E se ela decresce no espaço, a velocidade dela vai ter que ser o quê, galera? Negativa. Então a velocidade dessa fonte vai ter que ser menos 25. Quando você termina de fazer suas continhas, você percebe que essa frequência aparente ela é igual a 630, que multiplica 340 sobre 340 menos 25, 315. E cancelando aqui, ó, simplesmente cancelando, simplificando 630 por 315, 2 e 1. 2 e 1. E 2 vezes 340, 680. Então, essa frequência percebida pelo observador, que nós chamamos de frequência aparente, 680 Hz, que se refere na tua questão ao gabarito como sendo o item E de escola.